Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Minha missão de vida é ajudar idosos e cuidadores a terem mais qualidade de vida, a terem mais saúde. E hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um assunto mega importante: autonomia e dependência do idoso. O que é autonomia? O que é independência? Quais são as implicações disso para a convivência familiar do idoso? É muito importante que você entenda essa diferença. Entenda também de que forma você deve efetuar os cuidados para o idoso que é independente e que não é autônomo, para o idoso que é autônomo, mas não é independente, ou para aquele que é autônomo e é independente, o que você vai fazer, né? Qual é a sua forma de lidar com esse idoso? Então, esse assunto surgiu por conta de uma situação que, inclusive, aconteceu no meu ambiente familiar. Isso me trouxe o desejo de trazer essa discussão para vocês. É uma discussão que a gente tem que fazer. Infelizmente, há muita confusão no que é independência, no que é autonomia, e os familiares não sabem como lidar com o idoso nessas situações. Então, é muito importante que a gente converse sobre esse assunto. Quero dar uma boa noite para quem está aqui no Instagram, dar uma boa noite para vocês que estão aqui no Facebook também. Maria Teodora, boa noite. Quem mais está aqui, gente, no Facebook? Quero saber também de vocês se vocês gostaram, né, da receita. Eu coloquei a receita do caldo de ossos no Instagram e também no Facebook, né? Quero saber se vocês gostaram, se alguém aí já experimentou, já fez a receita, se já planeja fazer a receita. Lembrando que aquele caldo de ossos, ele ajuda não só na questão do jejum, o idoso que vai estar fazendo jejum intermitente vai poder utilizar durante o período de jejum esse caldo de ossos, mas também ajuda na prevenção, no tratamento de artrose, osteoporose, é o mesmo caldo de ossos. Então, você que não quer ter artrose nem osteoporose, pode utilizar também aquela receita de caldo de ossos, e você que já tem também, vai te ajudar a tratar também, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui no Instagram. Estou vendo que a Michelle entrou, a Anabela também, lá de Portugal. Seja bem-vinda, Ana. Gratidão pela sua presença. Hoje você conseguiu, né? O horário é diferente lá, né? Então nem sempre a Anabela consegue assistir a gente ao vivo, mas hoje ela está aqui no Instagram. Seja bem-vinda, Ana. Bom, então vamos lá. Quero pedir a você que coloque aqui o seu boa noite, diga para mim se você é idoso, se é cuidador, e à medida que eu for falando, você já pode colocar as suas perguntas sobre o tema de hoje, que a minha ideia de hoje é um bate-papo, tá? Não vou fazer uma palestra longa, não. Um bate-papo e tirar as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Então, por que eu escolhi conversar sobre autonomia e independência? Como eu falei para vocês, nessa semana, eu tive uma questão familiar muito importante que aconteceu. E o que acontece? Esse idoso, meu familiar, ele é autônomo, mas ele não é independente. Então, eu vou explicar para vocês o que é independência, o que é autonomia, para vocês entenderem, né? O que é independência? O que é autonomia? Autonomia é quando o idoso ele tem toda a capacidade mental dele preservada. Então, ele não tem nenhuma demência, ele não tem problemas psiquiátricos, ele raciocina bem, ele tem todo o domínio para poder tomar as decisões, para fazer as opções de vida dele. Mentalmente, a saúde dele está totalmente preservada, tá? Ou pode estar parcialmente preservada também. Tá? Mas a autonomia significa que a saúde mental do idoso está bem. Então, ele tem ele tem todo o direito de tomar as decisões da vida dele, de escolher as coisas que ele quer fazer, com quem ele quer morar. Agora, a independência é outra coisa. Então, o idoso ele é independente quando ele anda, ele toma banho, ele faz as atividades dele. Então, assim, a independência também tem vários níveis. Tem alguns idosos, por exemplo, que eles são independentes para tomar banho, são independentes para fazer a própria refeição, mas não são independentes para ir num banco, para ir numa loja, para fazer uma compra, porque a independência está relacionada à capacidade física. Então, a autonomia está relacionada à capacidade mental, à saúde mental do idoso. A independência ou dependência está relacionada à capacidade física. Então, se esse idoso tem a capacidade física dele totalmente preservada, ele é totalmente independente. Se ele tem a capacidade física dele limitada por algum motivo, às vezes sofreu um acidente, ficou cadeirante, às vezes sofreu um AVC, algum problema motor, ficou com alguma consequência motora, ou às vezes esse idoso também por conta do diabetes, pode ter ficado cego, pode ter ficado com alguma neuropatia, pode ter
pode ter sido necessário fazer alguma amputação de membros. Então, assim, no caso do meu familiar, esse idoso ele é cadeirante, ou seja, ele utiliza de cadeira de rodas, utiliza de fraldas, ou seja, ele não é independente, ele é dependente, tá? Parcialmente, mas ele é autônomo, porque a capacidade dele mental está preservada. E aí se forma sempre, se formou mais uma vez em torno da família, um grande conflito. Por quê? Como ele tem a capacidade mental dele preservada, ou seja, ele é autônomo, eu tenho que respeitar as decisões dele, tá? E aí as pessoas não entendem, né? E aí a família me procura e fala assim, nossa, mas você, que é especialista em saúde do idoso, especialista em gerontologia, tem que proteger ele fazendo isso, isso, isso e aquilo. E aí eu tenho que explicar, gente, proteger o direito dele à autonomia. Ele não tem nenhum problema mental, ele não tem esquizofrenia, ele não tem Alzheimer, ele não tem nenhuma demência. Então, apesar de ser cadeirante, ele tem todo o direito de morar sozinho. Apesar de ser cadeirante, ele não é obrigado a morar com ninguém, morar com nenhum familiar. Eu não posso interferir na questão financeira dele, porque ele tem todo o direito de comprar o que quiser, ele tem todo o direito de ir para onde ele quiser, ainda que seja cadeirante. Ele pode pagar um táxi, pagar Uber, ele pode ir de ônibus, ou seja, ele tem todo o direito de decidir todos os aspectos relacionados à vida dele. Mas as pessoas não entendem isso e é muito comum. Então, o primeiro parâmetro que você, que é familiar, você precisa entender se esse idoso é autônomo, se ele não tem nenhum problema mental, você não pode interferir na vida dele. E se você é idoso, você também tem que saber disso, tá? Se você não tem nenhum problema mental, sua família não tem o direito de se meter nas suas decisões, de se meter no que você quer fazer da sua vida. Se você quer morar com filho, não quer. Se você quer morar numa instituição de longa permanência, se você quer morar sozinho, essa decisão é sua, tá? Agora, o que o familiar tem que sempre observar? Às vezes, por exemplo, o idoso ele pode estar sofrendo com Alzheimer, pode estar sofrendo com alguma demência, e o familiar ele desconfia, mas ele não tem certeza disso. Então, se você desconfia que esse idoso está com algum problema mental, para você se assegurar, até do ponto de vista da lei, você tem que agendar uma avaliação neuropsiquiátrica para esse idoso, tá? E aí, uma vez que esse idoso já passou por avaliação neuropsiquiátrica, então você não pode se meter na vida dele. Todas as decisões da vida dele, ele que é responsável por tomá-las, tá? Então, assim, a gente tem idosos que são autônomos, não tem nenhum problema mental, não tem nenhum problema físico. Esses idosos podem fazer da vida deles o que eles quiserem, tá? Eles são totalmente autônomos e independentes. Existem idosos que são autônomos, mas são dependentes, ou seja, ele é cadeirante, ou ele tem uma outra limitação física, ele é cego, ou ele é surdo. Então, esse tipo de idoso, você tem que pensar o seguinte: ele tem todo o direito de decidir se ele quer morar com alguém, se ele quer morar sozinho, tá? Você não pode ter uma postura, como a maioria das famílias tem, paternalista. Ah, então eu cuido do meu pai porque ele é cadeirante, então eu que vou pegar o cartão do banco dele e vou resolver do jeito que eu quiser. Meu pai quer casar, eu não vou deixar. Como se o fato dele ser cadeirante, ou ser cego, ou ser surdo, impedisse essa pessoa de tomar as decisões da vida dele. Não, a gente tem que separar as coisas. Se essa pessoa tem uma limitação física, mas mentalmente ela está bem, você não pode interferir na vida dela. Você vai prestar os seus cuidados, você vai ajudá-la, mas sem tomar as decisões por ela. Porque, inclusive, grande parte dos familiares tem mania de fazer isso. Quando faz, o que acontece? O idoso ele fica triste, o idoso ele fica deprimido, e muitas vezes a depressão ela pode levar à morte, justamente por conta da atitude paternalista do familiar. Então, às vezes, o idoso ele tem uma consequência física, assim, de alguma doença, de um AVC, de diabetes, alguma limitação do próprio passar do tempo, né? Às vezes a gente tem idosos com 90, 91, 92, 93 anos. Hoje esse grupo está crescendo muito no Brasil. E aí o familiar imagina assim, bom, então ele já está muito idoso, então agora eu que vou tomar as decisões por ele. Quando a família começa a fazer isso, e aí não inclui o idoso, a gente vai viajar, não pergunta para o idoso se o idoso quer, a gente vai receber visita aqui em casa, não pergunta se ele quer, vai passear, não pergunta se ele quer ir. Então, assim, exclui o idoso completamente das decisões. Quando a família faz isso, o idoso entristece, o idoso deprime e o idoso adoece. Depois a família diz que não sabe por quê
que o idoso adoeceu. Muitas vezes não é por conta de consequência, né, de AVC, de diabetes, do que foi. Não, é consequência da atitude da família para com esse idoso. Quando a família começa a ser paternalista, começa a ser autoritária, começa a querer mandar no idoso, é isso que geralmente vai deprimir esse idoso, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Por outro lado, a gente tem o idoso que ele é independente, ou seja, do ponto de vista físico, ele anda, ele fala, ele escuta, né? Ele ouve, mas ele não tem autonomia. Por que que ele não tem autonomia? Porque ele tem, por exemplo, uma doença de Alzheimer, tem um Parkinson já com demência, ou seja, tem uma consequência de AVC, uma consequência mental de AVC que resultou aí em alguma demência. Então, quando o idoso, do ponto de vista físico, ele está bem, mas do ponto de vista mental, já foi comprovado pelos médicos, já se tem o laudo, que ele tem alguma doença, que ele tem algum comprometimento mental, aí sim você é obrigado a tomar as decisões por ele. Aí não é opção sua, tá? Porque o que acontece? Muitos cuidadores, já aconteceu comigo também recentemente, mas a minha mãe tem Alzheimer, mas ela não quer morar comigo. Bom, independente dela querer ou não, nesse caso, a responsabilidade sobre ela é sua, tá? Sua, dos seus irmãos, enfim, dos filhos. Por quê? Ela tem uma doença que compromete o cérebro dela. Então, uma vez que ela tem uma doença que compromete o cérebro dela, ela não tem mais poder de decisão, ela não tem mais condições de julgar o que é melhor para ela. Se ela não tem condições de julgar o que é melhor para ela, quem que vai julgar? Os filhos em primeiro lugar, se ela tem filhos, né? Se não tem filhos, a justiça pode determinar outro curador, um outro familiar, que vai ser o curador desse idoso, ou talvez a instituição de longa permanência. Mas se ele tem algo que comprometa o mental, a saúde mental dele, ainda que ele ande, ainda que ele fale, ainda que ele escute, a responsabilidade é sua. Então, qual a postura que você vai ter? De observação do idoso nas atividades dele, né? Você vai tomar as decisões por ele, sempre tentando não mostrar para ele que é você que está tomando essas decisões, porque, claro, né, uma pessoa que tem demência, ela não tem... como é que eu posso dizer? Ela não tem consciência que ela tem uma demência. Ela não tem consciência que ela tem um sofrimento mental ou que ela tem um problema psiquiátrico. Então, se você toma a frente dela de uma forma agressiva, ela vai se irritar, ela vai ficar agressiva, ela vai ficar chateada. Então, nesse caso, você tem que ter o cuidado de tomar as decisões, sim, mas sempre com jeitinho, né? Do ponto de vista físico, como essa pessoa anda, como essa pessoa caminha, como essa pessoa escuta, a sua obrigação é monitorar, sim, esse idoso, tá? Sempre, por que eu digo monitorar? Porque não é você paralisar o idoso. Às vezes a gente vê idosos com Alzheimer, com algum outro tipo de demência, que a família acha o seguinte: como esse idoso tem demência, então ele não vai mais fazer atividade, ele não vai mais caminhar, ele não pode mais me ajudar a limpar a casa, ele não pode mais me ajudar a limpar a louça. Você também não pode fazer isso, porque aí, além do comprometimento mental, você vai contribuir para que ele tenha um comprometimento físico também. Porque uma vez que esse idoso não movimenta o corpo, uma vez que ele não faz atividade, ele vai ficar sedentário, vão vir outras doenças, né? Vai vir um enfraquecimento muscular, um enfraquecimento ósseo, e ele vai ficar com dois problemas, que é o problema da dependência e o problema da falta de autonomia por conta da doença mental, tá? Então, a gente tem que sempre separar. E aí eu vou abrir para perguntas de vocês agora, né? Se vocês tiverem perguntas sobre esse assunto. Autonomia está relacionada à saúde mental, a capacidade mental do idoso, tá? Dependência ou independência está relacionada à capacidade física. Então, o idoso ele pode ser autônomo, estar com a saúde mental preservada, estar com a saúde física preservada, ok. Ele pode estar com a saúde mental preservada e estar com comprometimento físico. Ou ele pode estar com comprometimento físico e a saúde mental preservada. Em geral, os maiores problemas que a gente tem são quando? Quando os idosos têm comprometimento físico e a saúde mental está preservada. Porque aí o familiar acha, ele é acamado, ele é cadeirante, então agora eu vou fazer tudo que eu quero da vida dele, né? Eu que vou mandar nesse idoso, vem com autoritarismo, paternalismo, tratando o idoso como criança, e isso não é o que tem que ser feito, tá bom? Então, essas são as informações que eu tenho para trazer hoje e vou abrir aqui, é claro, agora para perguntas de vocês, tá bom? Dá uma boa noite aqui para Fátima Polido, Lúcia Xavier, Nevinha, Márcia Scheller, Maria José, Sueli Mendonça, de Jesus,
Rosemary, Sueli Brito, Cleir Oliveira também, boa noite. Gente, gratidão aí, boa noite. Quem não compartilhou ainda aí no Facebook, pode compartilhar, vamos compartilhar essa live, porque a gente precisa acabar com essa confusão, gente. Então, no caso do meu familiar, como eu falei, as pessoas acham que porque ele é cadeirante, que a gente pode escolher o cuidador dele. Não posso. Ele é lúcido, orientado, né? Então, se ele é lúcido, orientado, se ele não tem problema mental, eu tenho lá tantas opções de cuidadores, ele só se identifica com um, não adianta eu querer obrigar e falar assim, não, você vai ficar com esse cuidador, ele não quer, e ele tem o poder dele de decidir com qual cuidador ele quer ficar. Ah, mas ele é cadeirante, então ele tem que morar com uma das filhas. Ele não quer. Se ele não quer, ok, tudo bem, então ele vai morar sozinho. Como? Ah, vai ser com cuidador, as filhas vão ajudar com o cuidador, ele vai pagar o cuidador, o que não pode é ele ficar desassistido, né? Mas se ele quer morar sozinho, se ele tem condições de morar sozinho, se ele prefere ficar sozinho, ok, é a autonomia dele. Agora, se fosse um outro idoso, né, como é o caso, idoso com Alzheimer, né, Anabela? Gratidão aí, Anabela. Caso idoso com Alzheimer, como eu já vi, né, alguns familiares já me procuraram para conversar comigo. Ah, Juliana, mas a minha mãe tem, sei lá, 90 anos. Vou pegar um exemplo aqui. Recente. Minha mãe tem 90 anos, ela não quer morar comigo. Eu ouvi você falando na live que a gente tem que respeitar a autonomia do idoso. Ok, tranquilo, isso mesmo, tá. Mas onde sua mãe mora? Minha mãe mora numa cidade longe daqui. Tem algum parente que mora perto dela? Não, não tem. Ela tem condições de pagar alguém para fazer as atividades dela, fazer a comida dela, estar com ela durante o dia, acompanhando, pelo menos, nem um cuidador, mas acompanhando? Ela tem condições, mas ela não quer. Tá, mas ela tem condições de fazer a comida dela, de tomar banho, fisicamente ela está bem? Porque com 90 anos é difícil estar 100% bem, com condições de morar sozinha, sem nenhum acompanhante, sem ninguém por perto. Não, ela anda com certa dificuldade, mas ela não quer ninguém morando com ela. Tá, então vamos lá. Você percebeu se ela tem algum esquecimento, algum comportamento diferente? Ela esquece algumas vezes algumas coisas, né? De algumas coisas recentes, lembra do passado. Bom, se essa pessoa ela tem um comprometimento físico, se essa pessoa também demonstra sinais de algum comprometimento mental, aí você, familiar, tem que pedir uma avaliação psiquiátrica, tá? Porque se você não pede essa avaliação psiquiátrica, eu tenho que respeitar a autonomia do idoso, mas se ele tem algum problema mental, você pode responder perante a justiça. Então, nesse caso, tem que ter alguém por perto. Então, ou trazer esse idoso para morar com você, ou pagar um cuidador para morar com esse idoso, aí a justiça vai te orientar, tá? Mas a gente não pode levar, às vezes as pessoas levam que eu falo a respeito de respeitar a autonomia do idoso, levam isso a todos os casos, não é assim, tá? Tem que ser muito bem avaliado se esse idoso não está com problema mental, porque se ele estiver com algum comprometimento cognitivo, ainda que ele queira ou que ele não queira, ele vai ter que morar com alguém. Ele vai ter que aceitar um cuidador, você vai ter que levar para sua casa, porque se acontecer qualquer coisa com esse idoso, a responsabilidade vai ser dos familiares e, claro, em primeiro lugar dos filhos, tá? Boa noite aí, Lu Pereira, que entrou agora no Facebook. Seja bem-vinda, Lu. Gratidão aí pela sua presença, tá bom? Então é isso, gente. São essas informações que eu tinha para trazer. Espero que tenha ficado clara essa diferença de autonomia, diferença de independência. Você que é idoso, né? Preserve, lute pelo seu direito de manter a sua autonomia, de manter a sua capacidade de decisão. Não deixe que os familiares interfiram na sua vida, tá? É claro, às vezes os familiares eles vão trazer informações importantes para você, principalmente a respeito de saúde, vão te trazer alguma dica, você tem que ouvir também, porque tem idoso que é turrão, né? Tem idoso que a gente tenta orientar, que o familiar tenta conversar, o idoso não quer nem ouvir, porque ele tem as verdades, as crenças dele eternas e ele não quer mudar. Então, escute, reflita sobre aquilo que seu familiar te fala. Bom, isso é positivo? É para o meu bem? Eu me sinto confortável fazendo isso, aceitando essa opinião? Ok, aceita a opinião do familiar. Agora, se o familiar ele é autoritário, né? Se o familiar ele é paternalista, se ele te trata como criança, aprenda a rejeitar. Não deixe que ninguém tire a sua autonomia, tá? Por outro lado, também lute pela sua independência.
Porque se você é um idoso sedentário, se você é um idoso que se alimenta mal, se você é um idoso que dorme mal, se você é um idoso que não sabe gerenciar o estresse, você vai adoecer. Se você adoecer, logo você vai ficar dependente de familiares, você vai precisar de outras pessoas para cuidar de você. Então, cuide da sua saúde, procure cuidar da sua alimentação, fazer atividade física, gerenciar o estresse, dormir bem, ou seja, assista minhas lives, né? Para que você tenha mais qualidade de vida e não precise de outras pessoas, tá bom? Esse é o recado que eu tenho para trazer para vocês hoje. Quero dar uma boa noite aí para Rose. Rose, gratidão, nenhuma que entrou agora. Eu vou já já finalizar a live. Quero agradecer a presença de vocês. Amanhã novamente teremos live aqui na página, então já convide os amigos, né? Compartilha aí a minha live com outras pessoas. Quero pedir a você também que me assiste, que gosta da minha página, que ainda não fez avaliação, não fez a recomendação da página, quando terminar a live, entra aqui na página, do lado esquerdo tem ali avaliação. Você vai avaliar, vai dar a sua pontuação para a minha página. Isso é muito importante para mim, como feedback, e é importante também para as pessoas que vão estar entrando, né? Tanto aqui no Facebook, quanto você deixar os seus comentários aqui no Instagram, também é importante para mim, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Gratidão pela presença de todos. Durmam na paz, reflitam sobre o que eu falei e vamos continuar nessa missão, trazendo mais qualidade de vida para os idosos, para os cuidadores e também para os familiares, tá bom? Beijinho para vocês, tchau, tchau. E amanhã a gente se encontra aqui de novo.